nossa aula de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre capital de giro. Vocês sabem o que significa capital de giro? E que importância ele tem para o empreendimento de vocês, para o negócio que vocês exercem? O capital de giro ele tem que estar junto com a empresa de vocês desde a abertura, tá? Desde que vocês começam a prestar os serviços, a vender os produtos de vocês e enquanto vocês estiverem exercendo as atividades, tá? É uma ferramenta de extrema importância da gestão financeira e nada mais é do que um fundo de reserva que você deve ter todo mês no seu caixa para pagar as suas despesas operacionais, ou seja, tudo aquilo que a sua empresa precisa para continuar funcionando e também para contar com imprevistos, né? Então, num exemplo, você somente fez vendas a prazo no último mês, você vendeu no cartão, no crédito e só vai receber daqui a 30 dias. Porém, o seu aluguel vence no dia 5. Como você vai cobrir essa despesa se o dinheiro que você tem a receber só vai cair no final do mês? É o capital de giro que vai cobrir essa despesa inicialmente, tá bom? Então, vocês têm que entender que o capital de giro ele é o valor mínimo que vocês têm que ter no caixa da empresa para não ter problemas financeiros, tá bom? E para não acabar não tendo um descontrole de gastos aí referente ao que entra de lucro para a empresa de vocês, tá? A gente vai entender mais sobre esse conceito ao longo do vídeo. Eu vou explicar de forma bem minuciosa o que é o capital de giro e vou ensinar vocês como calcular. É muito simples, muito fácil, tá bom? Mas para a gente chegar lá, a gente tem que entender alguns conceitos primeiro. Para entender o que é capital de giro, em resumo, a gente tem que conhecer dois conceitos de ativo circulante e passivo circulante, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos começar? Quando falamos sobre passivo circulante, estamos nos referindo às contas que possuem uma realização a curto prazo, de no máximo 12 meses. Por outro lado, os ativos circulantes se referem aos recursos da empresa que podem ser convertidos para finanças em um curto prazo, de 12 meses também. Vamos entender isso aí, pessoal? Vamos iniciar pelos termos de passivo e ativo. O passivo da sua empresa são as despesas, tá? Todos os gastos que você tem com a sua empresa durante um certo período. Os ativos são as suas receitas, ou seja, todos os recursos financeiros que a sua empresa dispõe também em determinado período. Esse termo circulante significa que os passivos e ativos estão relacionados a um curto prazo, ou seja, aquilo que você tem que pagar e aquilo que você tem que receber imediatamente ou em um prazo máximo, normalmente de até 12 meses. Normalmente, para quem é empreendedor autônomo, trabalha com um prazo um pouquinho menor que esse, tá, pessoal? Porque a não ser que a gente trabalhe com capital de giro muito alto, é difícil da gente conseguir manter uma empresa por 12 meses somente com capital de giro. Mas voltando aqui para as definições, né? Então, quando a gente fala de passivo circulante, são as contas que você tem que pagar de imediato, ou seja, salários, o seu aluguel, a sua luz, a sua água, tudo que você tem que pagar de imediato é referente ao seu negócio. E normalmente essas contas circulantes, elas têm periodicidade. O que isso significa? Normalmente elas ocorrem todo mês ou de 2 em 2 meses,
né? Então, são despesas que você vai estar sempre tendo, tá? Então, são despesas de curto prazo. Você vai pagar a sua despesa, no mês seguinte você já vai ter a mesma despesa. Os ativos, que são os recursos que você recebe, são referentes aos recursos que são em dinheiro ou podem ser transformados em dinheiro rapidamente. O que isso significa? O seu ativo vai ser o dinheiro que você tem em caixa, né? O dinheiro que você tem na sua conta bancária, que você tem guardado com você, que você tem no seu caixa da empresa, e tudo aquilo que você pode transformar em dinheiro rapidamente. Ou seja, se você tiver um estoque, por exemplo, e você precisar de dinheiro, você consegue rapidamente vender aquele estoque, porque é uma coisa que você dispõe ali, né? E numa emergência você pode pegar aquilo e vender, e aquilo vai ser transformado em dinheiro num curto prazo, né? Então, por exemplo, Clarice, eu tenho contas de cartão financiadas, né? Eu financiei para o meu cliente em 5 vezes. Isso é um ativo circulante? Não. Por quê? Se você parcelou em 5 vezes o financiamento para o seu cliente, você só vai receber lá na frente esse dinheiro. Não é um dinheiro que você consegue resgatar agora, de imediato, tá? Então, para a gente fechar essas definições, o passivo circulante são as contas que você tem que pagar em curto prazo, e o ativo circulante são os recursos financeiros, né? O seu dinheiro que você já dispõe hoje, mais aqueles recursos que você tem na sua empresa que você pode transformar em dinheiro rapidamente, tá bom? Então, vamos prosseguir para os próximos conceitos. Agora que a gente já conhece esses conceitos que eu passei anteriormente para vocês, a gente vai entrar no que é o capital de giro. Então, por definição, o capital de giro são todos os recursos financeiros que a empresa tem para arcar com os seus custos operacionais, ou seja, para manter o negócio em pleno funcionamento. Esse ativo circulante, veja bem, a gente acabou de ver que ativo circulante é todo o recurso financeiro que a gente tem de imediato a curto prazo. Se concentra não somente no seu caixa, mas também em investimento de alta liquidez, ou seja, aquilo que você tem investido que você pode resgatar a qualquer momento. Contas bancárias ou em algum lugar que possa facilmente ser acessado e utilizado para cumprir as obrigações do empreendimento. Pessoal, em resumo, o que é o capital de giro? É o dinheiro que você vai ter que ter todo mês para honrar com todas as suas obrigações, independente se estiver entrando dinheiro de clientes, independente se você já teve ou não que comprar dos seus fornecedores, né? Isso porque eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se você tem uma conta, o seu aluguel vence dia 5 e você fez vendas no cartão no mês anterior, somente para o dia 30, para receber no dia 30 do mês, como você vai honrar com o pagamento do seu aluguel nesse período? Você não pode deixar o aluguel vencido até o dia 30, né? Porque isso pode incidir juros, pode causar sérios problemas junto ao seu ao seu locatário. E aí, o que você faz para honrar com essas dívidas, né, a curto prazo que a gente viu aí? O que você faz para honrar, para pagar os seus passivos circulantes, salários, se você tem algum funcionário contratado, o seu aluguel, a sua água, a sua luz, seu telefone, sua internet? Como é que você faz para pagar isso se você só vai receber no fim do mês? É para isso que existe o termo de capital de giro. Capital de giro é
uma reserva que você tem no seu caixa para pagar essas despesas e para contar com imprevistos que possam acontecer, certo? Então, se todas as vendas que você fez no mês anterior só vão cair no final do mês, se você tiver o seu cálculo de capital de giro e tiver ele disponível no seu caixa, você vai conseguir honrar com todas as despesas que você tem, sem precisar recorrer a outros recursos que a gente nunca recomenda, que são os empréstimos, né, os financiamentos, porque aí esses valores vão ter juros e acaba prejudicando muito a saúde financeira da empresa de vocês e também acaba virando uma bola de neve, né? Já que normalmente quando você entra no empréstimo, você acaba gerando uma nova dívida e aí se você não conseguir recuperar rapidamente a saúde financeira da sua empresa, isso vai acabar se acumulando em várias parcelas e você pode quebrar se você não tiver atenção a essa saúde financeira aí, tá bom? Então, assim, o capital de giro é um valor mínimo que você tem que ter no seu caixa, disponível todo mês para honrar com as suas despesas, caso você não tenha receita imediata, né? Caso você não tenha dinheiro imediato de recebimentos das suas vendas para pagar as suas contas. E também é um dinheiro que a gente recomenda, mínimo que a gente recomenda que você abra a sua empresa com esse dinheiro, tá? Isso é de extrema importância pelo seguinte, a gente sempre recomenda que você não inicie o seu empreendimento com dívidas, tá? Que você pegue o empréstimo para começar, que vai incidir juros, né? Ou comece sem saber, sem ter previsão dos seus primeiros gastos, né? Sem ter calculado isso lá naquela planilha lá de fluxo de caixas que eu já passei para você. Então, é importante vocês saberem esse valor mínimo que vocês têm que ter no caixa, tá? Não que vocês não possam pegar empréstimos. Isso também é uma opção, mas a gente sempre recomenda que se vocês tiverem como fazer essa reserva, é importante para que vocês não tenham problemas com a saúde financeira de vocês. Vamos seguir para o próximo passo. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês como calcular esse capital de giro e é muito simples, é muito rapidinho, tá bom? Então vamos prosseguir. Então aqui eu estou apenas mostrando para vocês o que o capital de giro tem que honrar, né? Ou seja, no caso de um imprevisto que você não possa cobrir os seus custos com o valor que você recebe dos seus clientes, seja por um movimento baixo no comércio de vocês, uma falta de organização e planejamento, né? As datas não estão batendo, sua conta vence num dia, você vai receber 10 dias depois, 15 dias depois. Então, assim, você tem que ter esse valor em caixa para pagar os salários, caso você tenha algum outro funcionário, os tributos, quando você é MEI, você tem que pagar lá o Simples Nacional, que a gente já comentou em outra aula, sua internet, energia, água, a compra do seu estoque, ou seja, os produtos que você tem que comprar para trabalhar e aluguel se você fizer aí locação para poder estar trabalhando, tá? Então, esses itens aqui são os seus passivos circulantes, ou seja, as despesas que vocês têm, que normalmente incidem todo mês, né? A curto prazo, elas aí estão sempre ocorrendo. Se você não tiver dinheiro no caixa, se você não tiver um capital de giro, você não vai conseguir honrar com essas contas aí. Capital de giro. Quando você abre o seu negócio, de qualquer tipo, você faz as contas de quanto dinheiro você precisa para comprar produtos, pagar aluguel, funcionários e todos os outros custos fixos mensais, certo? Mas imprevistos acontecem. Seja a variação de preços, acidentes dentro do ambiente de trabalho ou uma inesperada baixa de receita vinda dos clientes. O exemplo mais recente que a gente teve foi o impacto da pandemia em todos os comércios. Você precisa contar com esses imprevistos para manter o seu negócio saudável.
E é aí que entra o capital de giro. Ele se refere ao recurso, ou seja, o dinheiro, utilizado para cobrir todos os custos da empresa e para mantê-la caso haja problemas ou imprevistos. Primeiro você faz o cálculo de todo o dinheiro que você tem em caixa, nas contas da empresa, nas aplicações e nas contas a receber. Aí você calcula também as mercadorias que você já tem e que você já pagou. A tudo isso aí a gente vai chamar de ativo circulante. Aí depois você calcula os custos de fornecedores, salários de funcionários, impostos e os demais custos operacionais. Esse aí vai ser o quê? Vai ser o seu passivo circulante. O seu capital de giro é basicamente o valor do seu ativo circulante menos o seu passivo circulante. É muito importante que esse valor fique sempre no verde, ou seja, que ele fique positivo. Assim você sabe que é possível pagar todas as dívidas e ainda tem um dinheiro a mais para possíveis momentos de crise. Se o valor ficar negativo, isso significa que sozinho você não consegue pagar as contas e que vai ter que recorrer a empréstimos, o que não é nada legal. Bom, por hora... Então, gente, vamos para o nosso resumo aqui e eu vou mostrar para vocês como vocês vão calcular o capital de giro de vocês. É muito simples. Vocês vão pegar o ativo circulante, ou seja, os valores imediatos que já estão disponíveis no caixa da sua empresa, na sua conta bancária, ou aquilo que pode ser convertido em dinheiro a curto prazo, ou seja, se você tem um estoque, né, uma poupança, você pode converter isso em dinheiro, menos o passivo circulante, ou seja, as despesas que têm que ser quitadas imediatamente ou a curto prazo. Vamos resumir como é que isso é feito? Clarice, não entendi. Como é que eu chego no valor do meu capital de giro? O valor mínimo que eu tenho que ter no meu caixa todo mês para eu poder trabalhar com tranquilidade, sem prejudicar a saúde financeira da minha empresa. Você vai pegar tudo que você tem de recurso financeiro, tá? Ou seja, o seu dinheiro do caixa, o seu dinheiro da conta bancária, o valor que você tem de estoque hoje, né, de produtos aí, vai somar isso tudo. O valor total, tá, vai ser o seu ativo circulante, ou seja, o valor total desse somatório desses itens aí vai ser o que você tem disponível para pagar as suas dívidas. Tá bom? Operacionais. A gente chama de dívidas operacionais aquilo que você tem que pagar para a empresa continuar operando, né? Daí que vem esse nome. Então, você vai pegar esse valor inteiro, somou todos esses itens aí, dinheiro do caixa, dinheiro de conta, estoque. O valor total você vai diminuir, tá? Você vai subtrair pelo valor do seu passivo circulante, ou seja, de todas as suas despesas a curto prazo. Aluguel, água, luz, internet, tributo, salários. Então, é o ativo, a receita, né, o que você tem de lucro, menos o passivo, as despesas. Os dois a curto prazo. Bem simples, né, pessoal? Então, assim, se hoje eu tenho R$200 no meu caixa, né? Somando, né, o meu caixa com as minhas contas a receber a curto prazo, né? Então, se hoje eu tenho R$200 lá disponível de ativo circulante e eu sei que os meus passivos, né, a soma de tudo que eu tenho que pagar a curto prazo é R$100, o que eu vou fazer? R$200 do meu ativo menos R$100 do meu passivo, que dá um total de R$100. Esse é o valor do meu capital de giro. Clarice, cheguei nesse valor. O que isso significa? Isso significa que esse tem que ser o valor mínimo de reserva da sua empresa. E os seus benefícios e riscos na gestão de um negócio? Por último, qual seria o ideal de capital de giro para a sua empresa? Capital de giro é o valor que uma empresa precisa ter reservado para pagar todos os seus gastos até que o dinheiro de seus clientes entre no seu caixa ou banco. Vamos a um exemplo? Imagine uma sapataria que venda sob encomenda. Nela, o único gasto seria o custo do produto vendido e mais nada. Um cliente entra na loja,
pesquisa por um sapato e faz o pedido. Você verifica o preço e cobra R$200. O cliente lhe paga à vista em dinheiro. Então você manda o pedido para o fornecedor e no mesmo instante chega o motoboy trazendo o produto. Ele lhe cobra 120 por tudo, e aí está incluso o produto, o imposto e a taxa de frete. Você pega parte do dinheiro que acabou de receber do cliente e paga para ele. Pergunta: quanto de capital de giro foi necessário para essa transação? 0, 120, 200 ou R$80? A resposta é 0. Por quê? Você não precisou de ter nenhuma reserva de dinheiro. Todo o dinheiro que foi pago pelo produto, e nesse nosso exemplo é o único gasto que a empresa tem, veio do teu cliente. Quer ver só? Vamos mudar o exemplo agora. Suponha que esse mesmo cliente lhe pague R$100 à vista e o restante pague no cartão de crédito. E agora, quanto de capital de giro você precisa? Resposta: R$20. Os R$100 que você pagou para o fornecedor veio do seu cliente. E os outros 20 para complementar o que ele te cobrou, vem do seu capital de giro. Por quanto tempo? 1 mês, porque é o tempo que vai levar o cartão de crédito para cair na sua conta. Muitas vezes, quando o empresário passa por essa segunda situação, que é a falta de capital de giro, uma das primeiras conclusões que ele tira é: estou com problemas de venda, preciso vender mais. Mas o que acontece se ele fizer 10 dessas mesmas vendas? Ele vai precisar de R$200 de capital de giro. E adivinha onde ele vai buscar isso? Não preciso nem dizer que a partir daí ele entra em uma situação bem desagradável, porque terá de um lado vendas, de outro falta de dinheiro e ainda por cima uma dívida com o banco de juros altíssimo. Por outro lado, caso a empresa tenha capital de giro, ela poderá vender tranquilamente, sem se preocupar com as contas de curto prazo. Tendo capital de giro, ela poderá também oferecer mais prazo para o seu cliente, o que lhe dará vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Tudo isso sem precisar ficar todo dia fazendo conta se o total de entrada é suficiente para pagar as contas que estão vencendo. Mas e aí? Existe um valor ideal para o capital de giro do seu negócio? A resposta é não. Cada empresa oferece vários tipos de produtos ou serviços. Cada um deles tem o seu preço de custo e de venda. Existem diversos outros gastos operacionais, tais como aluguel, telefone e funcionários. São disponibilizadas diversas opções de prazos de venda. E cada fornecedor tem sua própria política de cobrança. Portanto, não existe um valor mágico. A solução para este problema está no controle de caixa apurado, análise das informações de resultado e, principalmente, no planejamento de estoque. Alunos, ao longo dessa aula, a gente pôde ver a importância dessa ferramenta de gestão financeira que é o capital de giro. Tá? E esse fundo de reserva é extremamente importante para que vocês cubram as despesas operacionais da empresa de vocês, sem precisar incidir juros e atrasos aí por não ter se programado, tá bom? Então, assim, calcular o capital de giro de vocês é muito fácil, mas precisa ser feito de forma atenta e detalhada, tá bom? Nada pode ficar de fora do que está na lista dos ativos circulantes de vocês e do que está na lista dos passivos circulantes, para que esse cálculo saia bem certinho. Vocês conseguindo manter essa reserva de capital de giros, certamente a empresa de vocês, né, o negócio de vocês vai estar muito bem resguardado financeiramente, tanto para cumprir as suas obrigações em dia, quanto para contar com imprevistos, tá bom? Ele é importante também para a gente ter uma visão do que a gente pode ou não pode mexer no caixa da empresa. Às vezes a gente tem meses onde a gente lucra bastante, onde entra muito dinheiro no caixa da empresa e a gente acaba utilizando esses recursos que entraram para fazer investimentos, para comprar estoque
E vocês têm que entender que o caixa não pode ficar zerado, tá? O caixa da empresa não pode ficar zerado. Então, para vocês conhecerem esse valor mínimo que tem que ficar lá no caixa sempre, que é o capital de giro, vamos calcular, tá bom? É muito simples e é de essencial importância para vocês terem sucesso no negócio de vocês e se resguardarem aí de problemas e imprevistos, tá bom? E qualquer dúvida referente a esta aula, as outras aulas, aos cálculos que eu já passei para vocês, por favor, não deixe de contactar a gente e a gente vai estar caminhando juntos aí nesse processo de conhecimento de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!